Aleluia. Você está recebendo a sua bênção? Diga-se, Senhor, muito obrigado. Eu não mereço, mas eu aceito. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 1, verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito, e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Versículo 17. Quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. 19. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Versículo 29 do capítulo 2. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Capítulo 3, versículo 6. Versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 21. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. 22. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você pode dizer glória a Deus? Você pode falar para quem está do seu lado aí, ouça o que o Senhor está te falando hoje. Deus é bom, não é? Ele sempre nos dá uns toquezinhos assim, para a gente não dormir, não cochilar. O Senhor, Ele sempre nos desperta para nós não esquecermos o propósito da nossa estada aqui. Infelizmente, muitos não podem participar da EBD, deveriam arrumar um tempinho. Falamos hoje sobre as obras que a igreja faz para o Senhor Jesus. Mas também falamos sobre o que Jesus faz para a igreja. E o resultado disso é a glorificação do nome do Senhor nosso Deus. Porque com certeza para Deus é uma tristeza ver
como o mundo está nos dias de hoje. Nenhum pai gosta de ver o filho sofrendo. As mães, então, sofrem por antecedência. Se imagina que vai ter alguma coisa com o filho, já estão sofrendo, e se a coisa não muda, já entram em desespero, porque o amor constrange a isso. O homem também sente, o pai também sente, só que se controla mais, não demonstra, porque tem que manter, né, alguma coisa ali segura. Mas a preocupação existe. E quando no final acontece, nós, pais aqui, nos sentimos assim impotentes. Não consegui evitar. Tentei, mas não deu certo. Tentei, mas o meu filho, minha filha não me ouviu. Mesmo assim sofre. E não tem esse negócio de idade não, né, Will? Desde 0 idade até filho, vai sofrer, filha, vai sofrer. Tentemos nos colocar no lugar de Deus. Deus criou a gente para estar lá no Jardim do Éden. Imaginem as mulheres aqui ter filhos sem dor. Imaginemos nós comer sem suar, sem ter que trabalhar desesperado. E muito menos pagar boleto no final do... Pagar conta de luz, pagar conta de água, aluguel, condomínio. Boleto do cartão ainda vai porque a gente comeu, bebeu, comprou alguma coisa. Mas tem outras contas que a gente fica assim, para que eu estou pagando isso? E lá no jardim não ia ser necessário nada disso. Mas aí veio o capiroto, deu uma conversinha, conversou ali, conversou aqui, e estamos nós pagando. E o que nós estamos presenciando hoje no mundo, infelizmente, não é a primeira vez que acontece. Desde a história da humanidade, essas guerras estão por aí, essa desumanidade, falta de Deus, tem acarretado coisas estranhíssimas. E Deus me deu aqui a lembrança do Mateus 24, que diz que Jesus estava no templo e saiu. Enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Você imagina Deus ter um lugar para se manifestar, para abençoar o seu povo, e o Filho de Deus, que é o mesmo que dizer Deus, eles são um só, diz assim, olha, não vai ter mais lugar para mim aqui nessa terra. Não vou ter mais um lugar especial, sagrado, porque as consequências do meu povo vão fazer com que isso seja destruído. E nós padecemos, primeiro porque o ser humano não ouviu, lá no Jardim do Éden, olha, se comer, morrerá. Não ouviu. Aí depois Deus foi tentando consertar a coisa e separou um povo para ele, para ser modelo para o resto dos povos. E não deu certo também. Aí Deus falou assim, Will, vamos zerar, vamos fazer de novo. Aí preparou ali a arca, entrou uma família só, agora vai dar certo. Que nada. Primeira coisa que o camarada fez quando viu que estava tranquilo, saiu da arca. Imagine a arca, né? 6 meses. Vocês sabem que eles ficaram lá dentro 6 meses, né? Hoje nós vemos famílias que não conseguem ficar uma semana juntos. Na pandemia, foram os piores acontecimentos, que as famílias tiveram que ficar juntas. Ouvimos histórias de mães desesperadas. Eu estou tendo que ensinar meu filho a matemática, como se fosse algo... E as brigas e casais, então, nem se falou. Então, imagine isso na arca,
com aquele fedor daqueles animais todos? Hein, Samara? Ó, tá difícil. Imagina, lá temos um vizinho hoje que o cheiro do cachorro vai longe. Lá, aqui, nós temos. Imagina um monte de bicho dentro de um lugar lacrado. Não sei qual é o tipo de ventilação que Deus colocou lá. Que por lado não podia botar porque tinha as ondas do mar, do rio, seja o que for. No alto não podia ter ventilação porque a chuva estava caindo o mês inteiro. Imagine o cheiro. Então, quando saíram dali, foram festejar. E a primeira coisa que o patriarca fez foi o quê, irmãos? Encher a cara, né, apóstolo? Embebedou-se. É a nossa tendência, infelizmente, que já está no DNA. E dali vieram guerras e guerras, e Deus falando, e com seu povo não foi exemplo. Profecias e profecias. Vai, se ajusta, se arrepende, olha, busca, depende. Tudo isso que a gente pregou hoje já foi ministrado aqui. Infelizmente, nós temos a tendência de fazer de imediato, mas depois, com o tempo, vai caindo. E nós estamos presenciando o início do fim dos tempos. Eu não digo nem que é o fim dos tempos, porque nós não temos ideia de quanto tempo isso vai durar. Não temos ideia. Sabemos que está próximo. Sabemos que a qualquer hora pode acontecer. Alguns teólogos, outros não são teólogos, mas são curiosos, dizem que já estamos no fim, que todos os sinais já aconteceram. Todas as profecias já aconteceram, se confirmaram. Mas, como Apocalipse, Daniel e Ezequiel é simbologia, não tem como garantir que já tudo aconteceu. Não tem como garantir que já estamos na tribulação, como alguns dizem que já estamos. Outros dizem que ainda não entramos. Outros até dizem que já estamos vivendo no inferno. Cada um com sua fé, com sua crença, mas o fato é que se você está aqui, é para glorificar o nome do Senhor, da melhor forma que você puder. Aqui, João teve esta visão. Uma visão que parecia literal. Para ele foi literal. Tão literal que ele escutou uma voz atrás dele. E a voz foi tão poderosa que ele não sabia o que fazer. Mas diz o texto que aquele ser tocou no seu ombro. E Deus tem procurado hoje em quem tocar. E olha que não, infelizmente, não são muitos. Porque muitos estão desapercebidos, dormindo. E por conta disso, aquilo que Jesus tem que fazer para apressar o arrebatamento não acontece. Deus tem que correr, levantar alguns para que a obra dele possa acontecer. E por conta disso, se demora mais ainda. Então, aqui está esse João preso por causa da perseguição. E você observe que nesse lugar que se manifestou a glória de Deus desse jeito, foi e é até hoje o lugar de que tem mais guerras e mais tormentas. Então, ali o nosso mídia vai mostrar, já mostramos quarta, mas eu vou mostrar de novo, o mapa desta região, onde se fala das 7 igrejas. Se
puder apagar aqui o central, fica melhor, já está ali. Então, aqui embaixo está Jerusalém, quem está vendo. Está dando para ver todo mundo? E as 7 igrejas estão aqui. Mas só que do Egito aqui saiu José e sua família, já falecido, mas saiu os filhos de Jacó, transcorreram por aqui as histórias de Israel, e quando lemos ali em Mateus que diz que Jesus saiu do templo, foi aqui em Jerusalém. E depois de implantada a igreja, depois da ressurreição, toda esta região aqui, ela foi evangelizada, porque aqui é a Galileia, que é o norte de Israel. E daqui, então, foram os apóstolos perseguidos em toda essa região aqui, Tarso, onde nasceu o Saulo, que se transformou Paulo, e evangelizando toda essa região, teve apoio também de todos os outros apóstolos que chegaram até a Europa, chegaram até Roma, tudo isso aqui. Então, hoje, aqui está, nesse pedacinho aqui, o chamado faixa de Gaza. É um problema já há anos. E aqui, do norte de Israel, está o Líbano. Então, toda essa região aqui, em todas as histórias que você escuta no colégio, história da Europa, Espanha, Portugal, Inglaterra, Rússia, está tudo por aqui. E daqui se manifesta para o Ocidente, que vem para as Américas. E aqui não está no mapa, aqui à direita, você vai encontrar a Rússia, um pouquinho aqui em cima, e um pouquinho aqui para baixo, você vai encontrar a China. Você vai encontrar a Coreia do Sul brigando com a Coreia do Norte e Coreia do Norte apoiando a Rússia, porque a Rússia invadiu a Ucrânia, que a Ucrânia, por sua vez, que está por aqui, manda petróleo e gás para toda a Europa. E então você entenda o porquê que os aliados estão apoiando a Ucrânia. Não é porque gostam deles, é porque precisam deles. E se estiver na mão da Rússia, vai ter que pagar o preço político e financeiro que a Rússia pedir. E como os chineses e os coreanos não gostam dos Estados Unidos, aí eles estão apoiando a Rússia. Mas isso não é história de agora. Você vê lá nos tempos passados que por aqui ficava a Babilônia, por aqui ficava a Síria, que você vê que são países que invadiram Israel, invadiram aqui esse pedaço, porque esse pedaço, que é povo de Deus, não cumpria os mandamentos do Senhor. Então, tudo que nós estamos passando, obrigado, pode encerrar por aí, é consequência do povo de Deus não fazer o que deveria fazer. E nós sabemos que o mundo hoje está como está, porque a Igreja de Jesus Cristo não faz o que deveria fazer. Até o tempo de Jesus, Deus esperava que Israel fizesse, e não fez. Aí Jesus veio, implantou o seu ministério, fundou a igreja, preparou a igreja, através dos apóstolos, deu continuidade a essa preparação através de Paulo, através das cartas de João, de Pedro, ajustou o que tinha que ajustar, e a igreja começou a se desenvolver e a crescer como cresceu, sendo hoje uma das maiores religiões do mundo, religião cristã, aí incluindo a Igreja Católica e a Igreja Evangélica. Só que o islamismo é imenso, também é grande. Só que as religiões hindus, as religiões indianas também são imensas. Na China, então, são bilhões de habitantes, né? De população, é de bilhões. Então, ali tem uma população que tem uma religião que acaba sendo maior do que todo o resto do mundo. Então, tem essas questões que, em números e estatísticas, acabam sendo maiores. Mas o fato é que Deus conta com a igreja. Deus conta contigo e conta comigo.
Só que a igreja é perseguida, assim como no tempo aqui que João estava preso, porque era uma perseguição e foi condenado por não negar ao Senhor Jesus Cristo. E você está aqui, eu tenho certeza que é perseguido, é perseguida. O mundo está ruim? Está ruim. A adversidade chega para todo mundo. Falta de luz, estamos com falta de água. Acontece com todo mundo, com crente e não crente. Como eu disse, os boletos chegam para todo mundo. O meu vizinho, por exemplo, a água dele está com problema lá na Orla do Rio e está cortado. Há alguns meses, ele está no processo da justiça. A conta chega todo mês. E aí? Ele não consome, mas a conta chega todo mês, cobrando algo que ele não consome, e vai brigar na justiça. Entendeu? Então, são coisas que, certinho ou não certinho, vamos pagar o pato. Mas a diferença é que se a igreja, ela sendo perseguida, ela se omite, ela fica paradinha, ela fica com medo, fica com receio, aí mesmo que as coisas não vão melhorar. Porque nós temos uma coisa que Israel não tem, dada pelo Senhor Jesus Cristo: autoridade. Diga para quem está chorando aí, você tem autoridade. Então use. Eu vos dou autoridade para destruir as obras do maligno. Nós temos. Israel não recebeu essa autoridade. Israel teve a missão de ser um modelo, de ser o povo que representa a Deus, mas a ação dele é no território dele, é no povo dele, na religião deles. As outras nações deveriam segui-la como exemplo, assim como seguiu na época de Salomão. Todos iam a Israel para ver que negócio extraordinário é essa administração. Este rei tão sábio, como é que pode, olha, coisa extraordinária, coisas imensas. Olha, ele ficou anos ali, Salomão, dando exemplo, modelo, e as nações em volta iam lá para conhecer como é que ele fazia a administração daquele país novo, como é que ele conduzia o Senado, a Câmara, como é que ele conseguia a prefeitura, o Estado, como é que ele fazia as coisas acontecerem para dar tudo certo. Salomão teve paz no reinado dele. Até que, diga aí, até que foi esquecendo de Deus. Foi se misturando, se contaminando. Já estou nessa vida, para mim agora é tudo enfado, tudo é canseira. E quantos de nós, por mais tempo que nós estejamos na casa do Senhor, chegamos a esse momento, tudo é enfado. Quando não é na vida religiosa, é na idade mesmo, né? Tudo cansa quando chega a certa idade. A gente já está insatisfeito, já está impaciente, a gente não suporta mais, já ficamos cheios de manias, cheios de vontades, e os mais novos têm que nos aceitar. O Lucas fica sofrendo comigo, que ele tem que me aceitar. Aí ele fala assim, pai, né? Porque a gente tem a idade e a gente... Mas é enfado. E Salomão chegou a esse momento, e a canseira que ele teve de estar dando tudo certo, de estar tudo em paz, não tinha mais perseguição. Para que oferecer sacrifícios como antes se está tudo em paz? Não tem guerra, não tem acusação, Deus está abençoando com a lavoura, a plantação, as construções. O cara foi um dos maiores inventores de Israel e do mundo. Ele construiu aquedutos no lugar, quer dizer, isso é saneamento. A gente não vê hoje em Nova Iguaçu, a gente não vê hoje no centro do Rio de Janeiro, mas o cara naquele tempo fazia isso tudo. Depois que estava tudo pronto, não dependia mais de Deus.
Aí o dinheiro começou a diminuir, irmã Marta. Sabe o que ele fazia? Aumentava o imposto. Aumentava o imposto. Por isso que, quando ele morreu, houve briga pelo reinado. Porque metade do povo, a maioria do povo, estava insatisfeito com o reinado de Salomão. E, quando ele morreu, o líder lá do norte se rebelou. Não, eu vou ser o rei. Você vai ser o rei. E aí, depois de Salomão, dividiu-se reino do norte e reino do sul. Por causa disso. Porque esse grande sábio rei, no seu finado de reinado, começou a vacilar, não buscando a Deus, e acabou sendo contaminado pelas outras nações, religiões, que ele começou a se misturar. E aí, então, Deus usa uma arma que, infelizmente, ele viu que funciona conosco, a humanidade. Perseguição. E de pregar por todo mundo. Onde é que os apóstolos estavam? Jerusalém. Vão pregar? Não vou não, aqui está bom, a igreja está crescendo, está dando tudo certo, não falta dinheiro, não falta, estamos ensinando, as pessoas estão sendo cuidadas, né, Felipe? Estão sendo evangelizadas, mas espera aí, faltou um detalhe do mandamento de Jesus, todo o mundo. Aí Deus permitiu aumentar a perseguição que já havia, e aí tiveram, que dá no pé. Primeiro os discípulos, depois eles, então, acabaram. E nessa fuga, foram alcançando todas aquelas cidades ali em volta, onde o nome do Senhor começou a ser conhecido e transformado. Mas de lá para cá, não mudou muito. A perseguição é usada por Deus para nos acordar, não como castigo, não como algo que vem para nos afetar a ponto da gente desistir, não. É para nós nos lembrarmos que Ele continua sendo Deus, mesmo que eu não faça nada. Ele continua sendo Deus, mesmo que eu não acredite mais nele. E muitos crentes, eu já passei por isso, é verdade, vontade de desistir, vontade de parar, vontade de... Eu nunca vou dizer assim, eu desviei, eu nunca desviei, literalmente, mas na cabeça, quem sabe, a gente já tenha. Não quero ir mais para a igreja. Quase que eu fui desigrejado. Servi a Deus em casa. Desigrejado é aquele que continua com Deus, lendo a Bíblia, orando, mas não quer participar de igreja, porque viu um monte de coisas erradas nas igrejas. Nenhuma igreja é boa mais, nenhuma igreja mais presta. Mas só que a unção vem do altar. A palavra vem do altar. A bênção está na unidade. Eu, em casa sozinho, não sou unidade. Sou isolado, ovelha perdida. Fácil para o lobo chegar e comer. Mas quando estamos em unidade, como corpo, aí sim eu posso usar de autoridade. E, com certeza, naqueles tempos que eu tive essas vontades, alguém da igreja usou de autoridade para me resgatar. E aqui estamos nós, adorando o Senhor nosso Deus. E aqui estava João sofrendo, escrevendo cartas, não só essas 7, mas escreveu tantas outras, para animar o povo, porque ele mesmo sofrendo não desistiu de Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que a igreja daquela região, muitos estavam desistindo, assim como hoje muitos querem desistir. Por esses tantos motivos. A pastora Simone orou pelos enfermos. Muitos não estão aqui hoje porque estão com alguma dificuldade, algum problema. Problemas físicos que já existiam, e que agravou-se, ou problemas físicos de saúde, mas de origem espiritual, porque o adversário encontrou alguma brecha para atacar aquela questão de saúde física, saúde emocional e a saúde espiritual. Tem outros que gostariam de estar na casa de Deus, mas estão trabalhando, como o Marquinhos saiu, foi trabalhar agora, é necessário. Outros
não puderam vir porque estão desempregados e não tem como você chegar à casa de Deus. Então, motivos, família, né, como uma aluna nossa hoje falou, não vim na EBD porque estava com visita. Tá certo, né? É natural que essas coisas aconteçam, mas nós não podemos entrar nessa rotina, assim como João não entrou. Ele estava orando a Deus, e Deus então veio e tocou no ombro dele. E o que Deus quer é que você se sinta tocado. Para quê? Para ver a glória de Deus. Porque a glória de Deus é a única coisa que nos mantém no caminho. Não é a cura, não é o dinheiro, não é a posição social, não é a posição na igreja. Eu tenho um cargo, então eu tenho que ir para a igreja, porque eu tenho que fazer. Não, não é isso que te segura com Deus. O que você fica com Deus é porque você consegue vê-lo de um jeito ou de outro. Você entende que o que está acontecendo foi a mão de Deus sobre você. E aqui nós lemos, direcionado pelo Senhor, quem tem ouvidos, ouça. E é a palavra-chave para você nesta noite. Pedir ao Senhor para ter um ouvido que ouça o sobrenatural de Deus. Ouça o sobrenatural de Deus. Conversando lá dentro, na EBD, eu dou sempre esses nossos exemplos do dia, né? Por coincidência, eu ouvi isso hoje. Falei, não foi coincidência. Deus estava falando para que a gente possa ouvir. Que da primeira vez passou desapercebido. Aí Deus fala a mesma coisa, segunda vez, terceira vez, quarta vez, e nós não podemos achar que foi por acaso, foi sorte. Não. Deus quer o melhor para nós. Enquanto nós não ouvimos, Ele repete. Por isso que o texto diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aqui não diz, porque era João escrevendo. Quem tem ouvidos, ouça o que eu estou escrevendo, o que eu estou falando. Ele não falou na sua pessoa. Ele falou na pessoa do Espírito Santo. E a cada carta que nós lemos aqui, que você já leu ou vai reler, o Espírito Santo estava mandando uma carta para os líderes das igrejas daquelas cidades. Porque o líder da igreja é o que conduz a igreja para o propósito de Deus. Então, em cada carta, são 7 cartas. Diga comigo aí, quais são as 7 cartas? Hein? Vamos lá, todos juntos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Foram cidades específicas que Deus direcionou a palavra e Deus apontou um elogio, uma coisa boa que estava fazendo e agradava a Deus, e uma coisa ruim, uma falha que precisava ser corrigido. Mas Deus também apontava uma esperança. Deus também apontava uma expectativa. E nós não ficamos muito longe disso. Se tirarmos a cidade e botarmos a nossa vida, em uma dessas 7 cartas, nós vamos nos enquadrar. E quem sabe, nas 7 cartas nós nos enquadramos nas coisas ruins e nas coisas boas. Porque, veja só, na igreja de Éfeso, Deus falou, volte ao primeiro amor. E quantos de nós, nas nossas dificuldades, na rotina de ser religioso, nós já não estamos mais ouvindo essa voz,
Nós não estamos mais sentindo o toque do Espírito Santo, nós não estamos mais sentindo nem prazer de vir à igreja, que é a casa do nosso Deus. Para a carta à igreja de Esmirna, ele falou: suporte às tribulações. E nós, infelizmente, temos conhecido pessoas que largam a igreja, largam Jesus, porque imaginam que sem estar na igreja vai ter uma vida melhor, vai ter uma vida tranquila. E aparentemente vai ter, porque não tem mais perseguição. O diabo não vai estar mais lutando pela sua alma. Quem não está com Jesus já está com o pé no inferno. Porque não tem quem defenda, não tem quem cure, não tem quem liberta, porque eu não aceito essas ações de Jesus sobre a minha vida. Então o diabo está preocupado? Não. O diabo dá até corda. Prazer, alegria, sexo, dinheiro, fica tudo muito bem. A pessoa é decente, eu não estou falando que vai para a bandidagem, mas não. Vai seguir uma vida tranquila. Vai dar tudo certo, um bom trabalho, um bom estudo, uma boa família, tudo decente. Mas não causa perigo para o diabo, não causa preocupação para o diabo deixa, ajuda. Mas quando você se volta para o Senhor, ele pensa assim: estou perdendo, não vou perder não. E aí começa a atacar, para que isso volte à nossa cabeça. Sem Jesus eu estava bem, com Jesus agora eu só tenho luta. Então, para a Esmirna, o Senhor falou: suporte às tribulações, porque é na tribulação que você vai chegar no céu. Será que vale a pena? A vida eterna? Então pague o preço da tribulação. Para Pérgamo, ele diz: persevere na fé. Hoje eu estou com fé. Hoje todo mundo vai sair daqui cheio de fé, amém? Com a adoração que foi feita, com a palavra de oferta, com a oração de cura, vamos sair cheio de fé. E amanhã? Beleza. Mas e terça? E quarta? E quinta? Vai diminuindo. A gente vai gastando a fé, né, irmã Cilei? O nosso banco de fé hoje enche. Mas durante a semana vai gastando, vai gastando. E aí o Senhor fala: se gastar, persevera, continua, insista, porque vale a pena. Para Tiatira, fala: fuja do pecado. A perseguição vem, a fé vai diminuir e o pecado vai bater na porta. O pecado é, como eu disse antes, o prazer. Fazer o que eu quero, quando eu quero, como eu quiser. Então, o Senhor diz: foge, foge, nem converse, nem bate papo, foge. Para Sardes diz: busca o verdadeiro avivamento. Perseguição tem, tribulação tem, às vezes a fé diminui um pouquinho, mas esteja no meio de quem está cheio de fogo. Você pode estar fraquinho. Se tem um lugar que você tem que estar, é perto de quem está forte. Perto de quem pode dar alguma coisa. Como eu disse antes, se você não tem fé, quem está perto de você vai ter fé. E a oração dele vai te abençoar. Até o momento de você estar forte o suficiente para abençoar também todo mundo. Então, busque esse avivamento sempre que for preciso, sempre que for necessário. E quando não for necessário, continue buscando. Foi falado aqui sobre crédito, né? Vocês têm crédito porque ajudaram. Então, quanto mais você buscar a Deus, diziam os nossos pastores antigos que nós temos crédito no céu. Hoje eu não recebi nada, mas como eu já tenho crédito lá, Deus sabe da minha história, sabe da sua história, do que você já fez por Ele, fez para Ele, fez para o povo dele. Por causa disso, Deus vai te abençoar. Lembra que Moisés foi confrontado pelos irmãos? Tem irmãos que não é brincadeira, não. Tem irmão que levanta. Mas tem irmão,
que leva a cada coisa que a gente fica assim, ou você quer me ajudar ou quer me derrubar. Apontaram o dedo na cara de Moisés. Deus foi em defesa dele. Porque Moisés estava com muito crédito. Ô, vem cá, peraí, para de falar. Por acaso você já se esqueceu do que eu fiz através de Moisés? Como ele se deixou ser usado? Como ele buscou avivamento? Como ele buscou santidade? Como ele buscou a minha palavra? Você já se esqueceu de quem é Moisés? Você pode esquecer de quem você é. A tua família, quem está à tua volta, pode esquecer de quem você, o que você já fez. Mas Deus nunca esquece. Lembra de Mardoqueu? Mardoqueu livrou o rei de morte, de um assassinato. Descobriu o plano, foi lá e fez denúncia e pegaram os assassinos, os criminosos. O que fizeram por Mardoqueu? Nada. E aí estavam aprontando, passando o tempo, uma forca para Mardoqueu. Perseguição. Perseguição. Guerra, luta, vou destruir. Deus acordou o rei. Deu insônia. É que naquele tempo não tinha TV, não tinha Netflix, não tinha streaming nenhum, não tinha celular. Ele sentou lá na cadeira dele, acorda todo mundo, eu não vou ficar acordado sozinho, não. Vem aqui alguém para me contar uma história. Aí pegou o livro da história do país dele, o que aconteceu? Aí foi lendo, aí leu lá que foi desfeito um plano contra a vida dele. E peraí, acabou a história? Acabou, não pode ter acabado. O que foi feito a favor desse homem que me livrou de morte? Anjo, aqui na história não tem nada, não foi feito nada, não, que isso? Aí o rei ficou pensando, amanheceu, bebeu café, aí veio o general, aquele que estava preparando a forca. Ô, fulano, vem cá, me diz o seguinte, o que o rei faria com alguém que ele está se agradando muito? O que dá de retribuição por alguém que é grandioso, legal e tal. Aí ele, a soberba do mundo, né? O diabo é assim, muito soberbo, acha que é tudo com ele. Faz isso, bota num cavalo, bota a capa, bota a coroa, bota a trombeta, faz uma festa. Isso, boa ideia. O próprio diabo vai te exaltar. Faz isso com o judeu Mardoqueu. Como botar o homem numa forca se o rei está honrando? Então, o que você fez no passado não está esquecido. Você pode estar perseguido, pode estar fraco, pode estar... pode estar naquele momento... Não estou entendendo nada que está acontecendo na minha vida. Deus esqueceu de mim. Como pode estar tudo bem e de repente ficou ruim? A minha oração, a minha vida não está sendo mais condizente. Tudo tem um propósito. Na hora certa, você vai ser honrado, você vai ser honrada. Só não desista. Por que a forca estava preparada para ele? Porque ele não se curvava perante o diabo. Ele não se curvou perante o inimigo. Só me curvarei perante o Senhor, meu Deus. Assim como fez Daniel. Assim como fez lá os 3 que entraram na fornalha. Qual é o nome deles mesmo? Ananias, Azarias e Misael. Não foi Sadraque, Mesaque e Abednego, tá? Porque esses eram nomes dados babilônicos. Quem não se prostrou perante as estátuas foi Ananias, Azarias e Misael. Identidade de filhos de Deus. Eles sabiam quem eles eram e quem era o Deus dele. Assim como Daniel também não se curvou, só se curvou. Para de ir para a igreja, senão você vai ser preso. Eu vou continuar indo para a igreja, seja qual for a consequência. Para de orar, eu vou continuar orando. Para de ler a Bíblia, eu vou continuar lendo a Bíblia. Mas é uma armação, estão contra mim.
Se o senhor quiser que eu caia, eu caio. Se não, ele mesmo vai me levantar. E fechou a boca do leão. E, para isso, Deus continua falando através da igreja de Filadélfia. Servir ao próximo com amor. Porque a tendência é nós sermos egoístas. Para quem acompanha aí um pouquinho do esoterismo, nós estamos na era de Aquários. A era de Peixes foi de Jesus até a década de 60, 1900 e pouquinho. Foi quando começou os movimentos hippies, movimentos de libertação, de liberdade, de democracia, movimentos de rebeldia. Tudo isso, dizem os historiadores, foi preparado durante 100 anos para acontecer nesse final da era de Peixes. E inaugurou a era de Aquários, onde, na era de Peixes, Cristo era o centro e a cabeça. E na era de Aquários, o centro é o homem. Então, a partir dali, eu faço o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Começou em 1960 e pouco, foi lançado com um filme chamado Aquários, onde havia a liberdade dos hippies, das camisetas com frases, dos shows, né, das músicas que falavam sobre amor, mas um amor que não se importa com o próximo, se importa consigo mesmo. E, infelizmente, ainda estamos nesta era de Aquários, onde cada vez mais o homem se entroniza. E, por conta disso, não tem comunhão com Deus, não quer saber das coisas de Deus. Quando está até fazendo as coisas de Deus, faz por sua força, por seu intelecto, não porque está ouvindo a inspiração do Espírito Santo. Faz porque estudou, faz porque foi ensinado, tem um coach, tem um mentor, já descobriu que é a forma correta de fazer, então vai seguindo aí. E aí, por conta, você vê que a igreja está como está, porque Jesus não está mais entronizado, infelizmente. É misericórdia. E é por isso que ele continua dizendo, Laodiceia, diz o Senhor, seja fervoroso espiritualmente. E essa Laodiceia é o tempo da igreja que nós estamos vivendo. Cada igreja dessa tem um tempo na história do cristianismo. E Laodiceia, onde Deus olha para a igreja, fica tão irado, tão enojado, que dá vontade de vomitar. Por quê? Porque é crente dentro da igreja. Saiu da igreja, ninguém precisa saber o que acontece em quatro paredes. É o ditado que os homens dizem. E o que se propaga por aí é, você faz aquilo que você tiver vontade. Você faz aquilo que você vai ter prazer, alegria e tal. Então, não somente para o mundo está para fazer isso mesmo. A sociedade está aí, seguindo a vida. Tanto que Deus faz, eu preferia que vocês fossem frios. Porque, sendo frio, em algum momento vai aceitar Jesus como Salvador. Em algum momento, o julgamento que vai vir sobre ele vai dizer assim, eu não sabia. Mas o crente não. O crente não tem como ser levado como inocente. Sabe o que é certo, mas não faz o que é certo. Jeremias combateu esse tipo de gente. Que no dia do Senhor, esse dia que João estava, o dia de adorar a Deus, ia para o templo, fazia tudo o que tinha que fazer na religião judaica, conforme a palavra de Deus. Acabava o sábado, no domingo iam para onde? Iam para o monte oferecer aos ídolos, aos deuses da época e aos deuses em volta, que foram levados para lá, muitos por causa de Salomão com suas mulheres,
que contaminou a nação toda. Não que fosse a primeira vez. Antes de Salomão, antes de Davi, antes de Saul, essas coisas já aconteciam. Só que havia um refreio, porque os sacerdotes, os profetas, alguns reis brigaram em se manter fiéis a Deus. Mas quando os líderes deixam, e eles mesmos faziam, você imagina um rei de Israel oferecendo o seu filho para ter uma solução, para ter uma resposta. Reis de Israel mandando matar os sacerdotes e profetas porque falavam da palavra de Deus corretamente, da decência, da dignidade. João Batista perdeu a cabeça porque apontou: olha, vocês são adúlteros. Como pode dizer que é de Deus e ter essa vida que não é nem morta? Sei lá o que era, porque eram crentes fazendo coisas totalmente erradas. E aí a perseguição veio. O que você quer, ô mulher? Eu quero a cabeça daquele profeta, porque ele fala o que não me agrada. E Deus te chamou hoje para fazer o seguinte: ouvir o que ele diz. Só isso. Eu não estou dizendo aqui que você tem que sair e confrontar prefeito, governador, presidente dos erros que eles cometem. Não. O que Deus quer é que nós ouçamos e façamos o que Ele diz para mim, para você, para você, para você. Porque para cada um de nós Ele tem um chamado. Para cada um de nós Ele tem uma vocação. Para cada um de nós Ele tem uma missão. E se Ele te deu uma missão, você está capacitado para cumprir essa missão. E todos nós, cumprindo a nossa missão, somos fortes. E aí, então, vamos destruir as obras do maligno. Você veja que a maioria dos versículos que fala de ouvir, ele dá uma promessa. Ele dá um prêmio, vamos dizer assim, que é um galardão. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida. Eternidade. Quem aqui quer a eternidade? Com Deus, a árvore da vida. Que se não tiver com Jesus, vai ter eternidade. Só que lá no Hades, no inferno. Então a escolha é nossa. O outro ele diz: o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, que é a morte espiritual. Morte física, todos nós vamos passar. Mas a segunda morte, que é a morte de ausência de Deus, isso não vamos ter. Eu lhe darei a mesma autoridade que recebi de meu Pai. A igreja recebeu essa autoridade. O outro diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Você vê que ele não está, Jesus não está oferecendo bens, posição, não. Ele está oferecendo coisas eternas. E se você ainda não valoriza isso, precisa ouvir o que o Espírito está te dizendo. Depois diz: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Milênio. Reinar com Cristo. Você quer ser uma coluna hoje no templo do Senhor? Você pode escolher não ser. Toda a liberdade. Se você não quiser, Deus vai levantar outro. Não se preocupe. Foi ministrado aqui que a igreja não precisa do seu dinheiro. Precisa sim. Para se manter de pé. Mas não é esse precisar. Entendeu? Não é esse necessitar. A igreja, se você não ofertar, se eu não dizimar, a igreja vai fechar. Não é isso.
Deus precisa do seu coração, da sua disponibilidade a fazer a vontade dele, porque ele vai prover o que for necessário. Estão entendendo isso? O que nós temos aqui de número de membros não manteria essa igreja aberta por tanto tempo. Mas como tem dizimistas e ofertantes fiéis e leais, Deus honra vocês. E Deus proveu o sobrenatural. E estamos aqui até hoje. Quantos, né, irmão, eu chegam e falam, pô, essa igreja aqui tem o que muitas igrejas grandes não têm. Eu já ouvi várias vezes. Não para vanglória nossa, mas para confirmação do avivamento que Deus quer dar sobre nós. Dizendo assim, vale a pena. Vale a pena ser coluna do santuário do Senhor. Quantas pessoas vão ser abençoadas através da sua ação, da sua missão cumprida. Vimos aqui, né, o vídeo outro dia, falando sobre aqueles que trabalharam tanto para Deus. E Deus falou, não, eu não pedi isso. Não foi isso que eu pedi. Você não ouviu o que o Espírito disse para a igreja, para você. Eu pedi só uma coisa simples. Você que complicou. Alguém botou na sua cabeça e você acreditou, mas você já sabia do seu chamado. E a humildade faz diferença. Senhor, eu queria, mas eu não consegui. Eu tive que cuidar das minhas filhas. Como você cuidou, minha filha? Alimentação, saúde, educação, mas a tua palavra, a tua casa, o teu exemplo, o amor. Eu dei isso para ela. Eu aprendi e passei. Serva boa e fiel. Através das tuas filhas, milhares de pessoas foram alcançadas. Essa era a sua missão. Você entendeu e o propósito foi alcançado. Então, não queira fazer aquilo que Deus não pediu para você, por mais que você tenha vontade. Você pode fazer, sim, outras coisas, mas contanto que você tenha ciência da sua chamada e de que essa sua chamada está sendo realizada do jeito que Deus quer. Se for assim, o que vier depois é lucro. O que você fizer a mais é bênção. Mas tenha ciência daquilo que você está fazendo para Deus. E quando você faz para Deus, você faz para a igreja. Quando você faz para a igreja destrói as obras do maligno. E o seu mundo está em caos, esse caos à sua volta vai ser menor, porque você vai fazer o sobrenatural. Continua dizendo aqui, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai. Todo mundo gosta de sentar no melhor lugar. No colégio, melhor cadeira, melhor posição. No trabalho, todo mundo quer a melhor mesa. Às vezes eu estou entrando ontem, acho que eu entrei ontem. Entrei na caçula, não. Entrei numa loja, aí, foi na Casas Pedro. Tem a fila dos vendedores. Eles querem ali ficar e pegar a melhor compra, que é comissão para eles. A maioria das lojas trabalham desse jeito, faz um rodízio ali. Então, eles querem pegar os melhores departamentos, os melhores compradores. Então, nós temos essa necessidade. Então, que você queira estar no melhor lugar, que está sentado à mesa do rei. Melhor mesa. Lá na época de Jesus, algumas mães foram interceder pelos filhos. Ô Jesus, o meu filho está te acompanhando um tempão, já está na igreja há 10 anos. Canta, prega, evangeliza, intercede. Ô Jesus, ele passa o tempo todo, eu nem vejo ele muito tempo. Então Jesus bota ele na frente, pertinho de você. Aí Jesus não entendeu nada ainda.
Pode ser que o filho apóstolo tenha entendido, mas a mãe não entendeu nada. Olha, mãe, os últimos serão os primeiros serão os últimos. O que quer dizer isso? Não se mete nessa história. Eu sei quem eu boto na frente, quem eu boto no meio, quem eu boto atrás. A igreja é minha, o reino é meu. Eu sei o que preciso operar. Eu sei o que eu preciso fazer. Às vezes Deus te bota perto de alguém que você não queria. Mas esse alguém precisou de você e você abençoa. Às vezes Deus te bota perto de quem você não gostaria de estar perto. Mas é essa pessoa que te abençoou. Da pessoa que você menos esperava. Daquela situação que tu achou que não ia acontecer nada. Mas foi ali que Deus operou o sobrenatural na sua vida. Então, finalizando, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está dizendo a você, porque é o melhor para você. E você, ouvindo o que o Espírito te diz, vai ser feliz. Bem-aventurado, como diz Salmo 1. Alegria, felicidade, não por uns momentos, constantemente. Vem seca, vem caos, vem desastre, vem tempestade, mas a tua raiz está à beira do riacho. Em volta está seca, está tudo horrível, mas você está firme. Enquanto as outras árvores, sejam do mundo, sejam de outras igrejas, sejam outros crentes, estão secos, você está verde porque você está buscando avivamento. Você está firme porque você está ali na rocha. Na margem do rio tem rochas. Tem um monte de árvore ali. E aquelas rochas ajudam a fixar as raízes. Você sabe que a rocha é Jesus. Você sabe que a água é a palavra. Você sabe que ali é o melhor lugar para você ficar. Enquanto os outros caem, você vai permanecer de pé. E você vai ver como a sua história vai ser diferente. Continua seca, continua adversidade, continua caos, continua desânimo, continua o boleto vindo para pagar, continua os problemas continua a perseguição mas você sabe que você vai receber uma pedrinha. E quando você estiver sentado lá à mesa do rei, vai ser por toda a eternidade, porque o seu nome não foi retirado do livro da vida. Você quer isso para você? Então fica de pé, vamos orar, agradecendo a Deus, porque Deus nos mostra que os tempos, eles vão passar. Muita coisa nós não podemos impedir. Nos sentimos, sim, impotentes, incapacitados. Mas se você fizer a sua parte, vai ser o suficiente para Deus transformar uma cidade, para Deus transformar a sua família, para Deus transformar aqueles que estão à sua volta. E isso é o que interessa, porque a igreja de Laodiceia, Deus está a ponto de vomitar. Mas quando Deus olhar para você, no meio dessa igreja de Laodiceia, Deus falou: minha serva fiel, meu servo fiel, senta ao meu lado. Participa da ceia. Olha só o que eu estou fazendo. Deus vai te mostrar as maravilhas, porque você vai ter ouvidos abertos para o que Ele falar. E o que Ele falar vai te motivar a continuar feliz na presença dEle. Feche seus olhos, por favor. Pai querido, nós oramos a Ti. Sabemos que as adversidades têm batido a nossa porta. Sabemos que as notícias que ouvimos não são boas. A gente até ora para que a gente escute coisas boas, mas, Senhor, não acontece. Acordamos pela manhã até motivados para um bom trabalho, para um bom dia, mas esse bom dia não acontece, Senhor. Mas, Deus, eu peço neste momento, abre os ouvidos dos teus filhos, não os ouvidos físicos, mas os espirituais.
para que em tudo veja a tua mão de poder, para que em tudo veja a tua graça e o teu mover, para que em tudo, Senhor, possamos entender que não foi por coincidência, não foi por acaso, mas foi a manifestação da tua glória. Ajuda-nos, Senhor, a sabermos, termos ciência da nossa chamada, que não haja, Deus, dúvida nos teus filhos do que deve ser feito no teu reino. Todos aqui, Deus, já te servem a ti. Os que estão na internet também, eu creio, pelos que eu vi, que lá se pronunciaram nos comentários. Mas aviva, Senhor. Aviva, Deus, para que essas perseguições, as tribulações, não venham nos fazer cair ou ficar paralisados. Mas não, Senhor, que entre nos teus filhos a satisfação de se sentir realizados na tua presença. Que realmente sejam, Senhor, como árvore plantada à beira do riacho. Que fiquem firmes com as ventanias deste mundo, mas que estejamos todos dando glórias a Ti, dando testemunho de que vale a pena permanecer contigo. Pai querido, mais uma vez eu lhe peço, abre os ouvidos, abre, Senhor, para que ouçamos a Tua voz e que ouçamos também Jesus dizer: eu vos dou a minha paz, não como o mundo a dá, eu vos dou a minha paz. Assim os abençoo, Deus, em nome de Jesus. Continue buscando o Senhor, adorando a Ele pelo que Ele fez e pelo que Ele vai fazer.